quem tem Bíblia pode nos acompanhar. Vamos ficar de pé quem pode. Em Apocalipse capítulo 5, do verso 1º ao 5º, vamos pregar nesta noite. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Novamente, grande Criador, nós nos aproximamos de Ti para suplicar a Sua direção, Sua unção, Sua inspiração para mais uma mensagem que temos que entregar com responsabilidade de grande luz do Espírito Santo para o povo que ama a Sua palavra. O Senhor pode tocar no coração de cada pecador em toda parte do nosso país e no mundo, onde alguém possa dedicar sua vida totalmente a Ti para receber não só bênçãos físicas, porque com as bênçãos físicas nós ainda perecemos, morremos, mas há uma bênção que mesmo a morte não pode tirá-la de nós. É a bênção da palavra revelada na alma de cada filho do Senhor. Manifesta-te nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre o único digno. É um assunto que ele é mais profundo. Nós temos que começar lá no Gênesis, muitas vezes, talvez começar na eternidade. Um assunto que desdobra por milhares de anos. E reconhecer que o homem, no princípio, ele foi criado e posto para ser protegido por detrás da palavra de Deus. A palavra de Deus, isso não quer dizer um livro assim que protegia o homem. A palavra de Deus era o que Deus tinha falado. A nossa palavra é o que nós falamos. Então, o que protegia o homem, a mulher, lá do princípio, era a palavra de Deus. E aquela palavra era que eles tinham que obedecer. Se não houvesse obediência à palavra, então não haveria proteção. E eles, como nós, que hoje nós vamos culpar o Adão que fez isso, foi a Eva que fez isso, mas eles, como nós, estava debaixo do livre-arbítrio, a livre capacidade de escolha, que ninguém esforça ninguém. A gente escolhe porque tem uma capacidade para escolher. E é como a gente casa, porque tem capacidade para casar. E a gente escolhe Deus porque tem capacidade para escolher. E conforme, nós não poderíamos escolher casar com 10 anos. Nós não teríamos capacidade mental formada para isso. E muitas vezes a vida espiritual
a pessoa não se decide naquele espírito de meninice na mente. Ela tem que amadurecer, ela tem que ouvir a palavra. Ao ouvir a palavra, aquela palavra é que vai amadurecendo nossos pensamentos e vai fazendo de nós um cristão como nós devemos ser. Então, voltando ao tempo de Adão, eles estavam se perdendo porque saíram de trás da palavra. Aquela palavra, na Bíblia, ela é conhecida como um livro. Aquele livro, quando Adão perdeu o livro, ele perdeu a palavra, ele desobedeceu a palavra, então ele perdeu o livro. E no livro está escrito toda a nossa existência, o livro da vida. E quando Adão perdeu este livro da vida, este livro não podia voltar ou ir para a mão de Satanás, porque ele tinha perdido. E quando Adão se perdeu, ele estava praticamente na mão de Satanás, porque ele saiu de trás da proteção da Bíblia, da palavra de Deus, e caiu nas garras de Satanás. Então, nós temos este livro desde o princípio como um livro eterno. Ele é escrito por homens hoje. Mas tudo que está escrito neste livro, por milhares de anos, está cumprindo até hoje. Para quem lê este livro, eu apenas faz 50 anos que eu leio ele. E o pouquinho que a gente sabe, tudo já cumpriu. Coisas tanto do passado, como do nosso tempo, e coisas que você está vendo no desdobrar do dia a dia, você está vendo que vai acontecendo. É a Bíblia sendo cumprida. E as pessoas muitas vezes não percebem, porque não sabem o que é esta palavra. Mas quando você a lê, então você chega a tomar um conhecimento que ela é uma palavra eterna. Ela não é uma coisa feita pelo homem. Tudo que é feito pelo homem acaba. Até esse livro. Você vê, o livro é feito pelo homem, é uma matéria, são papéis. Isto acaba. Mas se você queimar este livro, você acabar com ele, a palavra continua do mesmo jeito. Por quê? Aqui apenas são letras, e a Bíblia diz que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Então a gente precisa sempre do Espírito que escreveu esta Bíblia, o Espírito que escreveu esta palavra. Se nós não encontrarmos este Espírito que escreveu a palavra, nós não vamos entender a palavra. Então, nós dependemos deste Espírito. Você vai ler, os profetas foram aqueles dirigidos por Deus, guiados por Deus, e receberam o Espírito de Deus, por isso eles escreveram a palavra. Nós temos pela história que este livro é escrito há muitos anos, desde um período de 1.600 anos, mais ou menos 40 escritores, e em diversas épocas, tempos diferentes, e tudo que eles falaram, nada entrava em contradição um com o outro. Dificilmente você tem duas pessoas falando que não entram em contradição. E nós temos um livro que é a Bíblia Sagrada, escrita dentro de um espaço de 1.600 anos, e 40 escritores escrevendo, nada entra em conflito. Isto porque era Deus dando a estes homens na Bíblia a capacidade de escrever. Até que finalmente nós aqui, num século mais avançado, nós temos este livro na nossa mão já impresso, né? Então, vamos pensar um pouquinho nesta palavra digno. Digno é merecedor, ele é digno de elogios. Nós temos aqui o dicionário nos ensinando. É bom estas coisas, quando você pode entender. Aquele é digno, o único digno, honesto, honrado, um homem muito digno. E nós temos isto em Cristo. Pelo que nós lemos aqui,
não havia nenhum homem honrado, não havia nenhum homem digno de olhar para este livro. Hoje se abusa da Bíblia, você sabe que no espaço de tempo aí atrás, até a Igreja Católica queimou muita Bíblia. Eles mesmos reconhecem, o Papa reconhece que foi feito isso lá atrás, foi a ignorância. Entende? Eles mesmos mataram Joana d'Arc, os sacerdotes mataram Joana d'Arc, e depois de vários anos, aí eles canonizaram Joana d'Arc como uma santa da Igreja Católica. Contudo, ela era uma mulher espiritual e não foi entendida no seu tempo. É a mesma coisa se eles pegassem nós hoje, nos perseguissem e matassem-nos como hereges, e finalmente, daqui 30 anos, 50 anos, eles iam descobrir que nós não éramos hereges. Foi isso que eles descobriram depois, que Joana d'Arc, ela era uma mulher de Deus espiritual, mas primeiro mataram. Então eles primeiro queimaram a Bíblia, mas agora no nosso século, você pode ver que dentro do nosso século, não manda queimar a Bíblia, vamos falar até do século anterior, não manda queimar a Bíblia, mas cada um que vem falar alguma coisa, o mesmo Papa pode mostrar para o povo, leia a Bíblia, já não queime ela mais, leia. Mas teve o tempo que eles matavam, por volta de 1500, eles matavam as pessoas que não tinham uma Bíblia, eles tinham uma folha da Bíblia, e traduzia a folha da Bíblia, uma folha que já servia para eles fazer uma leitura e viver porque eles criam. E estes homens que traduziam parte da Bíblia eram pegos, presos e mortos, só porque faziam isso. Hoje você toma a Bíblia com a maior facilidade, você pode ler, você vai na internet, tem Bíblia, e tem Bíblia para todo lado. Mas antes tinha dificuldade de aproximar dela, de chegar ao tomar conhecimento dela, porque era perigoso na expressão da igreja, não podia, porque eles faziam as coisas encobertamente. Agora o livro está na mão de todo mundo. Agora o que diz a Bíblia está dito, todo mundo sabe, não tem uma religião que manda queimar a Bíblia. Agora pode ter quem manda queimar mensagem de profeta, quem manda queimar os CDs, mas queimar a Bíblia eles não mandam mais. Porque Deus, depois de fazer um trabalho através da Bíblia, há 500 anos atrás, com homens que creram nela e não podiam tê-la inteiramente, eles só traduziam uma folha, 2 ou 3, para eles poderem meditar naquilo. Hoje eles podem ler, todo mundo pode ler, mas não vai ter tempo para o mundo no qual nós conhecemos hoje, não vai ter tempo para o mundo depois que queimar essas mensagens e queimar os CDs por causa da pregação, que é um ensinamento no qual nós podemos trazer claramente para o povo. O que nós lemos aqui em Apocalipse é um livro de profecias, e este sendo um livro de profecias, ele foi um livro que não foi entendido por centenas e milhares de anos. O livro não foi entendido, mas Deus está dando a oportunidade para cada um de nós, hoje, ao ouvir esta palavra, ao ler este livro, entender. E bem-aventurado é aqueles que ouvem, aqueles que leem a palavra de Deus. Isto hoje é bem-aventurado. Então eu estou pensando, eu sei que é coisa bem profunda, e eu quero fazer o possível de deixar claro para vocês de uma forma mais simples, mas este livro que Adão perdeu lá no princípio, e o homem ficou nas garras de Satanás durante milênios, até que o próprio Deus se materializasse para poder salvar todos aqueles que os seus nomes estavam escritos dentro deste livro.
Você sabe como que o seu nome poderia estar escrito aqui? Aqui o meu nome não está escrito Osmar. Aqui não pode estar escrito Marcelo. Aqui, o nome que está escrito aqui é o nome do ministério que Deus usa no dia. O ministério de Jesus. Quem é que recebeu o nome de cristão? São aqueles que creram em Cristo. Por quê? Os seus nomes estavam escritos dentro do livro. Então eles ouviram sobre Cristo e creram. Quando o seu nome não está escrito aqui, você não crê. Deus manifesta e você não crê. Agora, nós estamos vivendo aqui num espaço de tempo muito grande, porque já passou o tempo de Adão, já passou o tempo dos profetas, já passou o tempo de João Batista, já passou o tempo de Jesus, já passou o tempo de Pedro, dos apóstolos, já passou o tempo dos mensageiros, 7 mensageiros durante as 7 eras da igreja, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, até o tempo de Brana já passou. Para aqueles que conhecem, sabem o que eu estou falando, até o tempo de Brana, já passou. Brana já descansa no Senhor, já passou, fez o seu trabalho, e nós estamos hoje com a mensagem que William Brana pregou. Se o William Brana está escrito nesta Bíblia, e sabe como está escrito o nome de William Brana aqui? Está escrito aqui como ministério de Elias, como ministério de 7º anjo, ministério do Filho do Homem. É o que está escrito aqui. Então, quando vem essa mensagem para o mundo, as pessoas que vivem nesta época, elas têm que responsabilizar em crer nesta mensagem do dia que está manifestada. Então, o povo da América do Norte tinha que crer no ministério de William Branham. Chegou o ponto que nós aqui no Brasil, também quando a mensagem chegou para nós, por volta de 1970 até 2000, nós tínhamos que crer na mensagem que tudo foi revelado, porque nós tínhamos um profeta, e temos um profeta que veio e revelou toda a palavra. Aquilo que nós não sabíamos, passamos a saber. E não é um conhecimento para você saber mais que os outros, e para você diminuir os outros. É um conhecimento por revelação. Então você é revelado do que Deus está fazendo no dia que você vive. Hoje, para aqueles que já têm conhecimento, deve saber que Deus não está fazendo aqui no Brasil o que Ele fez na América. Deus não está fazendo. Porque aqui é outro tempo, é outra época. Então, é dia de outra mensagem. Então, Ele não pode fazer aquela mesma coisa. Eu posso repetir as mesmas palavras do tempo de William Branham. Assim como 2 milênios, a igreja veio repetindo as mesmas palavras de Jesus Cristo, que Jesus falou, que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Então a igreja, durante um espaço de 2 milênios, ela veio explicando estas coisas para o povo. Até que chegou agora, no último dia que Deus nos mandou, no século 20, um profeta. Esse profeta teria que revelar esta palavra que estava escondida, e como nós lemos aqui, ninguém, não tinha homem, não tinha anjo, não tinha ninguém que podia olhar para esta palavra, porque era um livro, segundo a Bíblia que nós lemos aqui, Apocalipse 5, ele era um livro fechado, que ninguém podia olhar nele. Livro fechado quer dizer não revelado. A gente faz apenas uma demonstração, um livro fechado, mas é um livro que não era revelado, um livro que as pessoas não conheciam sobre ele. E o Apocalipse, que é exatamente o selo que estava selando toda esta Bíblia, porque os mistérios estão escritos aqui em Apocalipse. E esse mistério dos 7 selos estava selando toda a Bíblia, ao ponto do povo, em 7 eras da igreja, que eu vou esclarecendo mais para vocês, temos visita aqui que pode, pelo menos, aprender um pouquinho. 7 eras da igreja foi 2000 anos.
As 7 eras da igreja começou lá no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, terminou aqui com um profeta no século XX. Mas começou lá atrás, começou no tempo de Jesus, no Oriente, e veio até aqui no Ocidente. Esta mensagem que o povo tem ouvido sobre a pessoa de Jesus Cristo. Agora, aqui dentro estava escrito promessas que teriam de serem cumpridas no tempo do profeta William Branham. Ele veio e revelou o que estava escondido dentro da Bíblia. Por isso, nós ficamos sabendo. Você sabe que até o batismo em nome de Jesus Cristo, ele estava escondido por quase 2000 anos. O batismo em nome de Jesus Cristo. Por quê? A igreja, ela teve uma união com o Estado no ano 300, no tempo de Constantino, e naquele tempo a igreja casou com o Estado, e ela então passou a crer que o que ela dizia é que era verdade. E aí mostrava para o povo que eles tinham que ser batizados falando Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não davam o nome deste Pai. Assim como eu sou Pai, sou Filho e sou humano, mas eu chamo Osmar. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele chama Jesus Cristo. Eles nunca puderam ensinar isto. E durante esse espaço de 2 milênios, o povo não pôde ouvir estas verdades. Ficou como um livro selado, porque a igreja encobriu toda esta verdade para o povo desde aquele tempo, quer dizer, faz quase 2000 anos. Aí Deus prometeu, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias é um profeta. Como você sabe, Elias do passado não morreu. Se ele não morreu, ele foi levado num carro de fogo ao céu. Assim diz a Bíblia e assim nós cremos. E ele não morreu. Por isso Deus tomaria o espírito daquele homem e ungiria mais homens para fazer o trabalho. Guarde bem, o homem não morreu, não é espiritismo. O homem não morreu, certo? Elias não morreu. Então pode-se usar o espírito dele para outros homens. Você pega Jesus Cristo. Você tem o espírito de Jesus Cristo em você. Por quê? Mas Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Aí você pode ter o Espírito dele governando sua vida. Todo ensinamento, toda orientação. Irmãos, esta Bíblia é uma fonte de conhecimento, de revelação. Esta Bíblia, ela tem até história. Ela tem sobre amor, ela tem sobre casamento, ela tem sobre vida natural, ela tem sobre pais, sobre filhos, ela tem ensinamento de pastores, ela tem ensinamento para anciãos. Esta Bíblia tem ensinamento para criança, esta Bíblia tem um ensinamento para a nossa fé. Para podermos ter uma fé sadia, como tiveram o povo no passado. Agora você sabe que muita gente lá atrás, eles tinham fé em Deus sem ter Bíblia. Hoje nós temos Bíblia e muitas vezes não temos fé em Deus. Lá atrás, eles tinham fé em Deus e não tinha Bíblia. Porque a Bíblia ainda ia ser escrita. Eles estavam vivendo e o Jó mesmo, ele olhava para o céu e ele reconhecia Deus. No céu, através do zodíaco, ele reconhecia Deus. Deus o abençoava. Ele tinha esta fé, mas não tinha um livro para ler. Agora, hoje nós somos o povo mais bem preparado. Nós temos tudo fácil. Você pode ver que tudo facilitou. 80 anos atrás, 100 anos atrás, não se falava, talvez, numa máquina de lavar. Hoje já fala de tudo, está precisando quase uma que põe a roupa já no arame, não é? Para não dar trabalho mais para a mulher, está precisando, mas que foi despertando, isso é a ciência, é a ciência. Você vê lá por volta de, vamos falar mais atrás, 1940, por aí, você, se quisesse assistir alguma novela, você tinha que assistir pelo rádio, você tinha que só ouvir. Mas logo em seguida, por volta de 1960, por aí vem televisão.
Aí as pessoas assistem de tudo, e muitas vezes as próprias novelas ensinam a mulher, o homem serem infiel um ao outro. Porque o que está acontecendo ali é este papel que eles estão ensinando. Está evoluindo, só que aquelas coisas, a maneira de evoluir, vai estragando o nosso caráter. Está melhorando para as mulheres. A minha avó, a sua avó, lá atrás, eles socava o arroz lá no pilão para poder fazer o almoço. Hoje quase que o arroz está pronto e a mulher não tem o almoço pronto na hora certa. Não é que a mulher é ruim, a questão está em que nós fomos tão favorecidos e que nós não aprontamos na hora certa. Pensa bem, a mulher para socar o arroz, para abanar esse arroz e depois fazer o arroz. Tinha que levantar cedo para fazer as coisas. Contudo, hoje nós temos tudo mais perto, tudo enlatado, muitas vezes para prejudicar nossa saúde, mas tudo está mais fácil. Então você tem que ver que mesmo a Bíblia, que não tinha antes do jeito que nós temos, hoje nós temos ela fácil, a Bíblia está aqui, é fácil. De primeiro era tão difícil até possuir uma Bíblia, hoje com pouco dinheiro você possui a Bíblia, é só parar de fumar, de beber um mês, aí dá para comprar uma Bíblia, né? É simples isso daqui. Mas, com tudo fácil, nós temos mais dificuldade de concentração com Deus. Quando deveria ter mais tempo para concentrar com Deus, para buscar a Deus, deveria cada um de nós ter muito mais facilidade de chegar mais perto de Deus, porque nós temos tudo mais fácil, não só para as mulheres, você pode ver para os homens. Serviços que existem hoje, não existia lá atrás. Já pensou bem quantas mulheres trabalhando em escritórios e homens trabalhando em serviços mais leves, o que não havia lá atrás e está havendo agora. É muito bom, tudo isso é bom. Deveria as pessoas ter mais tempo para Deus. Não tem. Elas não têm mais tempo para Deus. E ao invés de ajudar, piorou. Por quê? Apareceu mais coisas para serem colocadas no lugar de Deus. Nós temos mais coisas para colocar naquele lugar. Então, acabamos deixando as coisas de Deus de lado. Isso vai para amanhã, para depois, mas agora não dá. Muitas vezes aceitar a palavra, aceitar a Cristo, eu vou deixar para mais velho, porque eu vou aproveitar minha vida no mundo. Aí a gente sai ali, sofre um acidente, morre. O que aproveitou? Não aproveitou nada. Entende? Então, vamos dedicar a nossa vida a Deus e saber que esse livro... Hoje eu vou só dar uma passadinha nisso daqui, que eu vou ter que pregar essa mensagem franca. Mas hoje eu tenho que só te dar um leitinho desse livro, desde quando ele foi perdido por Adão. Adão perdeu a palavra, saiu de trás da palavra. Deus disse para ele: não coma do fruto, e ele comeu. A mulher caiu em primeiro lugar. Você vai ver na Bíblia, a mulher que deu ouvido à serpente, ela caiu. Aí depois o homem deu ouvido à mulher e caiu. Isso é bíblico. Ninguém pode mudar isso desde o princípio, certo? Então, quando você sai de trás da proteção da palavra, é exatamente nesse espaço de tempo que você se perde, que você saiu de trás da palavra. Quando Adão e Eva saiu de trás daquela palavra que Deus disse, não faça isso, eles foram e fizeram, então eles saíram debaixo daquela proteção e eles perderam o livro. Eles perderam o livro. Dali para cá, quando você ouve uma sirene, tem que lembrar: uma mulher errou lá atrás e um homem errou também. Quando você fica sabendo de dores, de morte, você tem que lembrar lá de trás. Veio de lá, porque os homens, as mulheres saíram de trás da proteção da palavra. O que nós estamos fazendo hoje, o convite que nós fazemos para cada pessoa hoje, nós todos mortais, vamos voltar a ser protegido pela palavra. Deus diz aqui: não coma deste fruto, porque o dia que você comer, morrerá. O que foi que Eva fez? Foi e errou. Adão foi e errou. Comeram do fruto,
proibido. O que aconteceu? Não morreu só eles, todos nós morremos. Isto é uma lei de Deus desde o princípio que foi quebrada. Quando você quebra uma lei, você é responsável daquilo. Quando nós quebramos a lei do trânsito, nós somos responsáveis por aquilo. Tem que pagar multa, vai ainda até perder a carteira, porque nós quebramos uma lei dos homens, uma lei do trânsito. Assim, quando você quebra uma lei de Deus, você vai ter que pagar, eu vou ter que pagar pelo que eu quebrei, aquela lei de Deus. Então, o que Deus diz aqui para fazer, eu tenho que ir e fazer. O que Deus diz para não fazer, eu tenho que fugir daquilo. Porque se eu fizer aquilo que Deus diz para não fazer, então eu estou infringindo, quebrando uma lei dele. E eu vou ter que pagar por isso. Os homens hoje sofrem e não sabem por que está sofrendo. As mulheres sofrem, não sabem o porquê está sofrendo. Mas se lembrasse, lá atrás, se você lembrar lá atrás, isto veio culpa de uma pessoa, mas passou esta culpa para nós. Porque hoje não é Eva culpada, é a mulher de hoje. Hoje não é o Adão culpado, é o homem de hoje. Não é mais eles. Eles foram culpados no seu dia. Eles se responsabilizaram pelo problema do seu dia e eles acabaram morrendo, porque Deus diz assim, no dia que dele comeres, certamente morrerás. Por isso você vai ver na Bíblia, Adão durou 930 anos. Hoje nós, com 60 anos, nós estamos cansados. Adão durou 930 anos, mas teve que morrer. Mas o homem não foi feito para morrer. Por que o homem morre? Porque ele deixou a palavra. Ele saiu de trás da proteção de Deus, de trás da palavra. Então, ele tem que pagar o preço. Ao sair de trás daquilo ali, você morre. Assim é hoje a nossa vida diante de Deus. Você ouve hoje eu pregar. Estou te dizendo coisinhas apenas, porque tanta coisa tem dentro desta Bíblia. Eu te digo de um Salvador, de um curador, que é o Senhor Jesus Cristo. A sua palavra revelada, feita clara para nós neste tempo. Muitas vezes você pode não entender e infringir essa lei de Deus, quebrar esta palavra. E quando você faz isto, logo você colhe. Por isso eu te digo, as pessoas muitas vezes colhem, estão vivendo no mundo e perguntando assim, eu não sei por que eu passo por tanto problema, eu não sei por que, parece que sou eu que sou perseguido. Não. Talvez você, mais instruído, quanto mais instruído, mais luta tem. E quanto mais olhos abertos, mais se paga pelo que vê. Quanto mais se pratica, mais se paga pelo que pratica. Se é de mal, se é de bom, mais se recebe benefício. Então, a gente tem que olhar para Deus, olhar para a palavra do dia. Não existe um homem bom. Quando o moço rico chamou Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, por que você me chama de bom? Não tem nenhum bom, senão Deus. Porque o próprio Deus, quando estava em carne, chamado Jesus, conhecido como Filho, porque o Filho é um corpo, é uma carne no qual Deus viveu, ele diz, bom é Deus. O homem não é bom. Então não tem nenhum de nós, por mais que vivamos a vida limpa, por mais que vivamos a vida santa, por mais que andamos com a Bíblia, por mais que cremos na Bíblia, não tem homem bom. Bom é Deus. Bom é Deus na senhora, bom é Deus em mim, bom é Deus em nós. Não há nenhum melhor que o outro. Mas eu estou levando vocês a um reconhecimento de que esse livro foi perdido por um homem e foi trazido à cena outra vez por um homem, porque quando o homem perdeu este livro, ele não podia ir para a mão de Satanás, o livro, o homem foi, a prática do homem, os atos do homem, foi para a mão de Satanás, mas o livro que ele tinha perdido, desobedecido, voltou a Deus, e Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia, e voltou para ele como uma condenação para o homem que tinha quebrado a sua lei. Deus diz, não faça, ele foi e fez. Aí o que Deus fez? Deus se fez carne. Aquele Deus eterno, aquele Deus que não se apalpa, aquele Deus que não vê, porque a Bíblia diz que ele é eterno, que ele é invisível, que ele é espírito,
então você não pode vê-lo. Para você ver esse Deus, você teria que ter um que representasse ele na terra. Por isso o Filho era o que mostrava Deus na terra para o povo. Por isso Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eles queriam ver Jesus e o Pai. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus nunca diz: olha, você está vendo eu, logo eu vou te mostrar o Pai, que seria uma outra pessoa. Não, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Então esse Jesus que veio na terra, se você puder entender, ele é a palavra que Adão perdeu, que não obedeceu. Esse Jesus é o livro que Adão perdeu. Porque uma palavra, você pode ver, você tem um pensamento. O pensamento é um atributo que a gente tem. Mas se você não falar seu pensamento, ninguém sabe. Você sabia que se você não falar seu pensamento, nem o diabo sabe? Se você não falar seu pensamento, nem Satanás sabe. Então, o que acontece? Quando você expressa uma palavra, eu disse que eu estou usando mais o nome do Marcelo, por isso que entrou mais na minha cabeça. Por que disse Marcelo? Porque eu estava com o Marcelo aqui, ó. Certo? Mais fácil. Eu falei: o seu nome, eu digo o seu nome, porque estava aqui. Então, o que aconteceu? O nome que era um atributo que estava aqui na minha cabeça, era um pensamento. Aí eu disse Marcelo, virou uma palavra. É isso que Deus é. Deus tinha atributos em si, de ser pai, de ser filho, de ser curador, ser salvador. O que Deus fez com aquele pensamento? Ele é eterno, ele não é visto, ele é invisível, ele é espírito. Aí ele expressou aquele pensamento, e aquele pensamento veio ser Jesus. Por isso a Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isto é, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Porque a minha palavra está comigo, e a minha palavra representa o meu caráter. Se eu falo e não cumpro, esta palavra representa o meu caráter. O que Deus falou, ele cumpre. Esta palavra representa o caráter eterno de Deus. Então, cada um de nós devemos reconhecer que depois do livro perdido, desobedecido por Adão, Jesus veio e ele é o livro. Ele é o pão da vida. Que é para nós comermos este pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, comer Jesus é comer sua palavra, é ouvir e dizer: oh, eu aceito. Todo natural que a gente usa, eu estou comendo a palavra, comendo o livro, não quer dizer mastigando papel. Comendo a palavra é ouvindo a palavra e aceitando a palavra. E essa palavra desce para o coração, onde nós alimentamos espiritualmente. Assim como você come o alimento natural e ele desce para o estômago, para te alimentar o físico, e vai para o sangue para alimentar o seu corpo. Então assim você come a palavra. Como eu como a palavra? Eu estou ouvindo que Jesus Cristo é o livro que Adão perdeu. Então eu vou aceitar esse livro. Eu vou receber este livro. Eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo, o livro do dia. Estou falando um livro do dia de 2000 anos atrás, até eu chegar aqui para você. Porque ele é aquele livro que Adão perdeu, agora estava em carne. A Bíblia estava em carne. O livro de Deus estava em carne. A palavra de Deus era carne. Por isso a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, de 1 a 14. É bom ler para você ver. O Verbo se fez carne. O que verbo? É a palavra. A palavra que Deus tinha falado se fez carne. Ela chamou Jesus Cristo e habitou entre nós. Para fazer o quê? Para poder retornar a nós a vida que Adão perdeu. Retornar a nós a saúde que Adão perdeu.
retornar a nós tudo que Adão perdeu. Isso é através de Cristo. Cristo fez este papel, todo o seu trabalho na cruz. Por isso você vê ele morrendo e não reclamando. Ele estava pagando o preço, não do pecado dele, ele não tinha pecado. Ele estava pagando o pecado do que Adão fez, do que os demais fizeram, do que os profetas, os patriarcas, o que o povo do dia, lá dos seus dias, estava fazendo. Ele estava pagando o preço dos nossos pecados, de lá para cá também. Jesus estava pagando o preço, não era para ele pagar. Quem pecou foi o homem, mas o homem não podia se salvar a si mesmo. Você necessita de um Salvador. Então Deus veio e se fez carne para poder nos salvar. Então Ele nos perdoou. E você, desde lá, Ele é essa palavra, este verbo que voltou para o homem. O livro tinha que voltar para a mão do homem, porque foi perdido por Adão. Jesus é o livro, é a palavra expressada e feito carne. Era um homem. Por que o povo não creu em Jesus? Porque Jesus era homem, Deus era homem. Eles não creram. Porque os romanos e os judeus uniram e mataram Jesus. Porque Jesus era homem. E quem ele era? Ele era a profecia do Velho Testamento. Eu vou falar só algumas. Ele era o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele era Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele era isso, mas eles entenderam ou não entenderam? O que eles fizeram? Mataram ele, porque eles não puderam aceitá-lo como a palavra de Deus que tinha se materializado, aquilo que estava salvando agora, retornando o homem para o princípio. Guarde bem, lá no Éden, podia viver sem pecar. No Éden eles viviam nus e não via vergonha um do outro, porque eles estavam velados com o véu da santidade. Quando Eva comeu do fruto, rompeu o véu da santidade. Aí ela já viu que ela estava nua, Adão viu que estava nu, e Deus chegou no jardim, dizendo: Adão, Adão, onde estás? Agora você pensa bem, Deus que é eterno, por que Deus perguntar, sendo que Ele sabe? Deus quer que o homem responda. Deus quer que o homem responda. O homem estava escondido atrás de uma figueira e cozeu-lhe uma pequena roupa para tampar sua nudez. E Deus dizendo: onde você está, Adão? Aí ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e estava nu e escondi-me. Deus diz: mas quem te fez saber que você estava nu? Comeste do fruto que eu te disse para não comer? Ah, aí vem a culpa, foi a mulher que o Senhor me deu. Que um tem culpa a outro. Você pode ver que hoje é assim também. Tem hora que a mulher culpa o marido culpa a mulher. E lá do princípio foi assim. Quando Deus perguntou para Adão, ele disse: mas você sabe que você está nu? O que você fez? Você desobedeceu, você rompeu minha palavra, você comeu do fruto que eu disse para não comer. Sim, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Então aí veio uma sentença para a mulher: com dores dar à luz filho. Poderia ter filho sem dor, com dores dar à luz filho. E o seu prazer será para o seu marido. A mulher tem que ter o seu prazer com o seu marido, pois quando tem um prazer com outro homem, ela é uma adúltera. Ela tem que ter prazer com o seu marido. É o que está na Bíblia. Veio a sentença para o homem: agora com o suor do seu rosto comerás o pão de cada dia. Veio a sentença para a serpente: rastejarás sobre o teu ventre. Isso quer dizer que a serpente andava em pé, porque se ela andasse rastejando, não adiantava nada Deus falar rastejarás quando ela já rastejava. Não. Ela passou a rastejar exatamente ali. Está na Bíblia, em Gênesis, onde Deus sentenciou o homem, a mulher e a serpente, certo? Deus não amaldiçoou o homem. Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa. A terra não produzia espinho, cardos, espinho. Tudo na terra era boa coisa.
Mas dali para cá, por causa do homem ter errado, então a terra produziu espinho. E assim você vai ver que por causa de nossos pecados, nossos erros, então há uma produção de maus, de doenças malignas na nossa vida, de coisas erradas na nossa vida. É porque nós temos desobedecido a palavra. Eu digo, mas quem é que não desobedece? De vez em quando, mesmo o que se diz ser crente, falha. Por quê? É um homem, é uma mulher. O que temos que pedir? Pedir a proteção de Deus. Senhor, eu quero me esconder atrás daquela palavra que Adão saiu. Adão saiu de trás desta palavra, eu quero me esconder. E esta palavra que Adão perdeu, era um livro que ele perdeu, e esse livro se fez carne e habitou entre nós, chamado Jesus Cristo. Eu aceito esse livro, eu aceito essa palavra. Agora, esta palavra tinha que voltar, este livro tinha que voltar outra vez para a mão do homem. E faz 2 milênios que Jesus fez o trabalho, e agora o que nós lemos aqui é que vai mostrar para nós que esse livro volta para a mão do homem outra vez. Não é um livro assim, papel, é a palavra. O que Deus falou está cumprindo, e nós estamos ouvindo e sabendo, isto é verdade para o tempo que eu estou vivendo. Esse livro estava selado com 7 selos, mas Deus mandou um profeta e tirou o selo de toda a Bíblia. E hoje nós sabemos o que temos e o que não temos que fazer. Hoje nós temos na Bíblia o ensinamento para tudo aquilo que não sabíamos antes. Por quê? Porque Deus mandou um profeta. O que era esse profeta? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que receber esse livro. Porque o livro foi perdido por Adão. Foi-nos restaurado por Jesus, mas não foi dado para nenhum homem. Mas nos dias da voz do 7º anjo, conforme Apocalipse 10, de 1 a 7, quando ele estivesse tocando a sua trombeta, então cumpriria o segredo, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas, seus servos. Então, esse livro agora é dado na minha mão, não aqui em letras apenas, papel. Esse livro é dado em formato de palavra. Palavra. O que Deus falou, eu tenho que ficar de trás desta palavra. Se eu saio de trás desta palavra, o que vai acontecer é que eu vou morrer tal qual Adão morreu. Vai acontecer comigo, porque ele está me orientando através deste livro. Para Adão, ele chegou a não comas do fruto. Foi uma palavra. Para nós, ele vem já num livro ensinando para nós daqui quantos anos você conhece Bíblia e não consegue obedecer. O que nós temos que fazer? Senhor, eu quero fazer o que Adão não fez. Porque Adão ouviu sua palavra e não obedeceu. Eu quero obedecer o que Adão não pôde obedecer. Essa é a maneira de nós podermos ter a vida eterna e nunca morrermos, porque isso é no espírito, gente, é na alma. Que você sabe que quando você morre aqui, você só fica fora dos parentes, mas você está vivendo numa outra dimensão. Tanto para ser julgado e condenado no final, ou para ser salvo e entrar na glória. Você está em algum lugar. Temos na Bíblia chamado de paraíso para aqueles que partem daqui como filhos de Deus. Eles estão em algum lugar. E eles não estão perdidos. E você não os vê. Mas a qualquer tempo, a Bíblia diz que haverá uma ressurreição. E eles se levantarão. E nós encontraremos com eles. Veremos eles como eles são. Eu morro e depois ninguém vai me ver esse velho de cabeça branca. O irmão Vicente também, com a cabeça branca. Não. Do outro lado, é de 18 a 21 anos. É o tempo da vida. Você pode ver, não sei se alguém aqui tem só até 21 anos, tem alguém que tem só até 21? Tudo já passou de 21? Vocês já passaram da vida, então.
Passou dos 21 anos. É de 18 a 21 anos. É exatamente uma idade da vida. Depois de 20, 25 anos, você só vai morrendo. Mas eu sei que morreu criança, morre até antes de nascer. Mas você pode ter uma vida saudável e depois dos seus 20 anos, você só vai regredindo, só vai caindo. E a gente vai envelhecendo, isso vai mostrando. O tempo vai batendo nos olhos e você enfraquece os olhos, aí precisa de óculos. O tempo vai batendo nas pernas, você não aguenta andar mais. O tempo vai batendo nos braços, você não aguenta levantá-los mais. Então o tempo vai batendo na coluna e vai ficando que nem o irmão Valdeir, com a coluna problemática. É o tempo. Isso é o tempo, isso é tempo de vida que vai batendo em nós. Agora, por que nós não reconhecemos que ao ouvir a mensagem, nós podemos aceitar essa mensagem e deixar que esta mesma palavra que foi desobedecida por Adão e Eva, seja obedecida por nós? Se nós obedecemos esta palavra, então as promessas que foram dadas a Adão de viver eternamente, essas serão nossas. Essas promessas serão nossas. Nós que apossaremos destas promessas. Amém. E eu te disse, eu só dar um começo, porque seria mais fácil dar um leitinho, né? Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de reconhecer que este livro que foi perdido por Adão foi nos restaurado por Jesus Cristo e ultimamente veio para a mão de um homem, o sétimo anjo, que trouxe esta mensagem. Obrigado por isto, Pai, que a nossa alma regozija com a mensagem que o Senhor já mandou e queremos obedecer sua palavra. E a cada falha, a cada fraqueza que cada um de nós tenhamos, queremos colocar diante do seu altar e pedir, Pai, que aquele sangue que foi vertido no Calvário e que já trouxe uma asepsia geral para a nossa vida, que manifeste em perdão, em santidade, ao nosso viver, para a honra e glória do seu precioso nome. Fale conosco mais e mais para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Eu vim andando só, pisando pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus. Jesus me encontrou, eu vi Jesus. Jesus me viu e nele me salvei. Sim, foi assim que um dia em mim raiou a vida. O dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé daquela cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez
chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Sim, foi ali que um dia em mim raiou a vida, o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé daquela cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Que em Cristo me salvei. Bem, o próprio Jesus tinha que encontrar gente que tivesse fé para ele curar aquelas pessoas. Mas elas tinham que ter fé em Deus. Então você precisa ter fé em Deus. Agora, fé em Deus, a mensagem do dia que você ouve, se você consegue dizer, pai, eu não dou conta de entender, mas eu vou continuar ouvindo, pelo menos eu creio. Sabe, porque entender talvez é difícil as primeiras vezes, mas eu creio nesta palavra. Jesus nunca pediu para você entender, ele sempre diz, você crê? Ele nunca disse para você entender, você creu? Você crê? Então a tua fé te salvou. Amém? Pai Celestial, eu apresento a Alessandra na sua presença e reconheço que o Calvário deu para a Alessandra toda a libertação, toda a cura, e também a fé que ela tem no Senhor é que vai trazer esta bênção, porque isso está dentro dela, de dizer, eu creio em Deus, eu creio na sua palavra. Manifesta, Pai, todas as bênçãos do Calvário sobre a Alessandra, no nome de Jesus Cristo, que a enfermidade desapareça, porque a sua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as dores, as enfermidades da Alessandra e lhe deu a libertação. O Senhor tomou as doenças de todos quantos estão me ouvindo e deu a saúde. Estamos agradecidos por isso agora, Pai, que estas pessoas sejam protegidas por Ti, pois estamos ensinando-as a esconder de trás da Bíblia, de trás da palavra, ser obediente à Bíblia Sagrada, à palavra, para termos uma vida moral, uma vida sentimental, para termos uma vida humana abençoada no domínio do Senhor, ainda que vivemos nessa terra e temos que partir qualquer dia, mas reconhecemos que a nossa alma, ela é salva para a glória de Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, muito obrigado a cada um de vocês. Nós vamos chegando aqui ao final de nossa pequena palestra. Deus ajude cada um de vocês que pôde dar esse tempinho de paciência para nós, porque não é fácil parar e ouvir, ficar parado, cansa, dá vontade de dormir, certo? Você pode ver que só quando está assistindo novela que fica de olho aberto, filme
que é interessante, né? Mas qualquer outra coisa é difícil para as pessoas. O ser humano já tem uma tendência desta maneira, que a gente tem que orar e vigiar para poder vencer a nossa própria carne, que ama as coisas da terra, ama as coisas do mundo, e ouve qualquer outra coisa, mas para ouvir a Deus dá um cansaço, é difícil, mas você luta, e você lutou para estar aqui, para ouvir esse pouquinho, que Deus possa te recompensar. Amém? Muito obrigado, cada um de vocês. Deus vos abençoe. Amém.